Eu quero dar boa tarde a todos vocês, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 23 de abril de 2022. E hoje é feriado, né? Dia de São Jorge, que os nossos irmãos católicos comemoram o dia de São Jorge, aí no Rio de Janeiro, principalmente, é uma grande festa dos nossos irmãos católicos. E nós estamos aqui em Petrópolis, né, no bairro do Borém, onde a nossa Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis se localiza. E todos os sábados, a semana passa tão rápido que a gente se atropela nos dias. Todos os sábados nós fazemos o estudo dessa obra, As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. E dentro em breve nós acreditamos que iremos terminar o estudo dessa obra e na semana que vem eu já vou colocar o nome da nova obra de Paulo que será estudada depois dessa, para que o pessoal já possa ir aos poucos adquirindo a obra. Nós continuaremos estudando Paulo de Tarso nesse horário de sábado. O horário de sábado continua o mesmo, 16 horas, né? Então, nós iremos já, a partir da semana que vem, trazendo o nome da nova obra que será estudada assim que essa obra do Antônio César Perry acabar, porque esse horário será sempre um horário dedicado a Paulo de Tarso. E nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da Epístola aos Colossenses, e o subtítulo é A Exaltação do Cristo, porque a gente sempre lembra a todos que essa epístola aos Colossenses é a epístola menor em extensão, podemos dizer assim, né? Mas, com certeza, é a epístola que mais exalta o Cristo. E foi uma igreja, a igreja de Colossos, que não foi fundada por Paulo. Na realidade, Paulo nem conheceu essa cidade, mas foi fundada por Epáfras, um companheiro, um convertido por Paulo, quando esteve preso em Roma. Então é muito interessante essa epístola. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu passei para todos vocês, hoje no Zap, as obras que nós vamos utilizar. Eu vou ler aqui o nome delas antes da gente iniciar, só para a gente relembrar. Foi a Bíblia, que a gente sempre pede, né? Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso e Cartas de Paulo. Cartas de Paulo é aquele volume 6, né? É o volume 6, é essa obra aqui. Então, toda vez que eu falar de Cartas de Paulo, eu estou falando dessa obra, volume 6. Porque essa obra aqui, ela contém todas as outras. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz. Ela e Palavra de Vida Eterna também, ela contém todas elas, então diminui o nosso volume de livros. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós aqui reunidos, Senhor, para mais uma tarde de estudos, para mais uma oportunidade de reflexão desse evangelho abençoado, que o nosso Mestre Jesus, a seu pedido, Senhor, trouxe para todos nós, nos ensinando como viver, como nos conduzir e, acima de tudo, buscar a nossa transformação moral para que assim nos tornemos espíritos mais elevados e possamos nos aproximar de Ti. Também te pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, pelos nossos irmãos desencarnados, pelas famílias daqueles que sofrem e que aguardam, Senhor, a Tua misericórdia, que na realidade nunca nos faltou, a Sua compaixão, o Seu esclarecimento e o amparo dessa espiritualidade amiga. E assim, Senhor, sabedores do Teu amor por cada um de nós, queremos mais uma vez Te agradecer e Te pedir amorosamente que nos conceda a permissão
junto a esses amigos espirituais que já conosco se reúnem para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui com essa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, na página, o meu é página 132. E eu vou iniciar a leitura da página 132, um parágrafo acima de onde nós marcamos para começar, só para que a gente possa se sintonizar melhor. Nesse parágrafo diz assim: a tônica do trabalho de Paulo é ter os gentios indistintamente, todas as pessoas, como público-alvo. Então, o objetivo de Paulo é atrair para si a atenção de todas as pessoas, não é? Gentios e não gentios, gentios e judeus, de todos, e destacar sempre a aceitação e a incorporação na vivência dos ensinos de Jesus. Essas são colocações continuadas das epístolas paulinas. Então, ele diz aqui, o grande objetivo de Paulo, do trabalho que ele desenvolve ao longo de toda a sua vida, é chamar a atenção, é atrair todos para que aceitem, incorporem na sua vida a vivência, a prática dos ensinos do Mestre Jesus, porque ele já sabe, o próprio Mestre nos disse, o único caminho para chegar a Deus é através de Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é sempre bom a gente lembrar o seguinte, quando ele diz que é caminho de Jesus, não é a caminho da personalidade de Jesus. É a caminho, é através dos ensinos que Jesus nos trouxe. Então, se a gente quer se aproximar de Deus, nós temos que conhecer os ensinos de Jesus, estudá-los, refletir sobre eles, mas, acima de tudo, viver esses ensinos, colocar em prática esses ensinos. Aí nós nos aproximaremos do Pai. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é ir ao Pai só através da presença do Mestre, não, mas através da mensagem que ele trouxe. Essa mensagem morredora, que são as palavras de Deus para nós. Então, tudo que está no Evangelho são as palavras de Deus para nós. É a boa nova, são as notícias do Pai que Jesus vem trazer. Então, se nós não conhecermos essa mensagem do Pai, se nós não buscarmos vivenciá-las, nós não conseguiremos nem nos tornarmos espíritos plenos, perfeitos, nem nos aproximarmos do Pai. Então, ele continuadamente, por várias e várias vezes, ele vai repetir isso. Paulo vai falar sobre isso nas epístolas dele. Aí lembrando aquele sábio, filósofo Confúcio, né? Confúcio, ele tinha uma pedagogia. A pedagogia dele era repetir insistentemente a mensagem que ele tinha que trazer para a população, até que todos apreendessem e colocassem em prática. Então, ele estava sempre repetindo seus ensinos, para que todos absorvessem, mas não só absorver, colocar em prática. Então, Paulo faz isso também. E aqui embaixo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizendo assim, tende cuidado, olha o alerta, para que ninguém vos faça presa sua. Quer dizer,
Tende cuidado para que ninguém capture você, para que ninguém te escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então, ele está dizendo o seguinte para a gente: toma cuidado para que você não se torne escravo de filosofias suspeitas, falsas. Porque se você se deixar arrastar por filosofias falsas, você se torna um prisioneiro e você começará a propagar ou fazer coisas que não são corretas. Então ele está querendo dizer isso. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, tá? Para que ninguém te escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque é muito comum, era naquela época e continua sendo muito comum, alguns homens, né, espalharem filosofias falsas, mas que estejam pintadas de cores agradáveis, que tenham, vamos dizer assim, enfeitezinhos pisca-piscas, sabe? E aí as pessoas escutam aquilo, que são tremendas mentiras, mas já tão enfeitadinha, tá tão arrumadinha, não é? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, que as pessoas ficam encantadas e se deixam arrastar e ainda propagam essas falsas filosofias. Então, Paulo chama a atenção disso. E ele diz, isso é uma tradição dos homens, espalharem falsas filosofias. Era e continua sendo. E aí ele diz, e são da tradição dos homens e não segundo Cristo. Porque o que Jesus ensina é a verdade. Às vezes, a gente diz assim, não, eu sei que é verdade, mas, nossa, é meio pesado. Nossa, eu sei que Jesus falou isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ai, será que eu consigo amar o próximo? Não é? Sendo o próximo quem é meio dureza, mas é o único caminho. Agora, os homens, na tradição humana, tem muita gente espalhando vã filosofia por aí. E tem muita gente que não é de fazer reflexão, que está abraçando e seguindo essa filosofia. Quer ver uma coisa? Que isso não é de hoje, não. Isso é uma coisa que vários países adotam. Muitos países adotam isso. E sofrem as consequências disso. Por exemplo, você vai conseguir a paz através das armas. Você vai conquistar a segurança tendo uma pistola carregada dentro da sua casa, incentivando a população a portar armas. Veja o caso dos Estados Unidos. A gente sabe que no caso dos Estados Unidos, eles têm essa ideia, porque isso consta lá da Constituição deles, da tal Carta dos Pais, né? Dos pais fundadores, porque eles conquistaram a liberdade deles através de uma guerra que não foi curta, e foi usando armas, formando um exército para se lutar contra o opressor, que era o Império Inglês, o Império Britânico. Uma luta, uma guerra. E essa ideia do uso da arma, do porte da arma pelo cidadão, consta da Constituição Americana. Então, o povo americano traz essa ideia de que eles precisam portar arma. Inclusive, muitos pais, quando a criança faz 6, 7, 8 anos,
dá de presente de aniversário uma pistola, normalmente é uma espingarda, né? Para as crianças, para que elas possam aprender a caçar. É da cultura deles. É da cultura do povo americano, tá? Principalmente o pessoal que mora em estados mais ligados à questão rural, menos nas grandes capitais, mas o povo mais acostumado, pessoal mais do Texas, Alabama, esse pessoal assim, é a tradição de ter uma arma ou duas ou três em casa, tá? E o pai sair com o filho para caçar, o filho com uma espingarda, o pai com outra. É da tradição deles. Mas eles, ao longo do tempo, também pagam preço caro por isso. Porque quase toda semana há uma tragédia nos Estados Unidos com o uso de armas. Inclusive, o presidente Obama, ele tentou moralizar um pouco isso, diminuir. Não conseguiu, porque o lobby das armas dos Estados Unidos é muito forte no Congresso americano. É muito forte esse lobby. Aí, o Trump nem pensar nisso, porque ele é um adepto desse tipo de coisa. Agora tem o John Biden que depois do último ataque que teve, porque são tantos, né? Teve um há pouco tempo, ele voltou a tocar no assunto. Mas os presidentes americanos têm que tocar nesse assunto com muito cuidado para não receber a condenação da população americana aqui. Mas a gente vê como eles pagam alto preço. Rose, Oi, pode falar. Só que eles só raciocinam até a página 2, porque essas armas que levaram à libertação ao povo americano fez com que esse mesmo povo escravizasse outros. Claro, claro. Não é? E é o que está acontecendo aqui também. Eles têm esse tipo de coisa. E eles são um povo altamente imperialista, todo mundo sabe disso. Mas estão pagando um preço disso. São hospitais, são escolas, jovens. Um jovem está com problema, já compra uma espingarda. Uma não. Entra numa escola, numa faculdade com um saco. É metralhadora, é espingarda, é pistola e faz aquela matança generalizada, né? E aqui no Brasil, o brasileiro, de repente, de uns anos para cá, começou com essa questão de ter armas, porque começou a surgir essas filosofias estranhas aí que o Paulo sempre chama atenção, né? Cuidado com essa filosofia estranha, importando filosofias de que você está seguro com uma arma dentro de casa. E aí o que acontece muitas vezes? O próprio filho do dono da arma pega a arma para causa um problema. Já estamos tendo, de um tempo para cá, né? Tudo bem que nós tivemos um caso uns anos atrás lá na escola de Realengo, mas essa semana já começou a rondar no Facebook uma foto de um jovem com máscara, com boné, já dizendo no Facebook que ele já estava pensando em invadir escolas para fazer e acontecer, acabar com todo mundo. Ele colocou a foto dele lá no Facebook, só que ele estava com uma máscara, com a forma de uma caveira, né? E com um boné. E aí começou a polícia a correr atrás, daqui a pouco apareceu outro. São as filosofias estranhas. Ora, o povo não está conseguindo comprar um bujão de gás. Vai comprar uma pistola? Uma pistola legalizada é muito caro. Agora, você pode comprar na esquina por R$100 uma arma ilegal e causar uma destruição. Então, é o que Paulo fala aqui, filosofias estranhas, segundo a tradição dos homens. Então, essa questão... E você pode ver que todo império que conquistou as coisas através da arma
caíram, pereceram, todos eles. Ele é vítima da sua própria violência. Sim. Ele é vítima da sua própria violência. Então, quando Paulo fala sobre, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos dos homens, então ele dá o alerta. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém te escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas. Nós estudamos semana passada na Carta aos Colossenses, quando ele fala de filosofias estranhas ao ensino do mestre. Aí ele diz, essas filosofias, essa prática de escravizar as pessoas, tá? Por essas filosofias, isso é segundo a tradição dos homens, que os homens têm essa tradição de escravizar populações com filosofias estranhas. Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque Cristo não ensina isso. Cristo não ensina. Ele diz ao contrário, Paulo, embainha a tua espada. Porque era comum os homens daquela época, mesmo os discípulos de Jesus, carregarem uma faca, um facão. Isso era comum, por quê? Porque eles andavam pelas estradas, às vezes tinham que caçar um animal, às vezes tinham que cortar uma árvore, um matagal, sei lá, eles caminhavam por lugares ermos. Então, às vezes, ele tinha que, por exemplo, cortar um peixe, não é? Então, se ele pescava, como é que ele ia abrir o peixe? Ele tinha que usar uma arma. E Pedro, rapidamente, aí Jesus diz para ele, não, Pedro, embaia a tua arma, porque aquele que vive pela espada, morre pela espada. Entendeu? Morre pela espada. É da lei. É da lei. E aqui, o Antônio César Perry vai continuar dizendo, que é o autor do livro, Paulo tinha uma formação cultural de influência grega, mas, de acordo com Champlin, que é um historiador, ele repudiava as filosofias que não levavam em consideração a contribuição moral. Porque os gregos eram tradicionalmente filósofos, né? Olha aí, Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, havia os sofistas. Então, havia toda uma filosofia envolvendo a Grécia. E Paulo, como estudioso, também como cidadão grego, né? Ele conhecia tudo isso. Ele conhecia essas filosofias falsas, superficiais, que não, e ele repudiava todas elas, que levassem a uma contribuição moral. E Emmanuel, aqui, né, Antônio César Perry vai dizer, trabalha esse tema implicitamente, incluindo as vertentes do orgulho e da vaidade que contribuem para formar o quadro de glória perante o mundo. Então, quem tiver o livro Palavras de Vida Eterna, do capítulo 58, ou esse livro aqui, Cartas de Paulo, volume 6, página 511, vamos fazer a leitura de um texto. Então, Palavras de Vida Eterna, capítulo 58. Cartas de Paulo, página 511. Eu vou ler um e depois a gente vai lendo os outros, tá? Então, vamos lá. Todo mundo já se localizou aí, não é? Então, vou repetir. Palavras de Vida Eterna, capítulo 58, Cartas de Paulo, página 511. Porque os Cartas de Paulo, ele contém dentro dele todas essas obras, né? Então, ele diz assim... eu só vou pedir a vocês um minutinho para pegar um caderno meu que eu esqueci de pegar. É o caderno que traz umas observações. Já peguei aqui, rapidinho. Vamos lá. Dando continuidade. Qual é o capítulo do Palavras de Vida Eterna, Rose? 58. Deixa eu ir lá. Esqueci, troquei, peguei o caderno errado. Enquanto vocês se arrumam aí, eu vou pegar aqui o certo. Eu tenho
vários cadernos de anotações. Eu peguei o caderno. Tá aqui. Tá, já peguei o caderninho aqui. Então vamos lá. Diz assim, então vamos lá. Já abriu todo mundo, né? Diz assim, começa assim, tomai cuidado, aí eu vou repetir. Ele começa a repetir nesse trecho que nós lemos, não estou de César Perry. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Em honra da liberdade. Então, Emmanuel começa assim. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo divino libertador. Reparem que ele diz apenas um raio de luz. Ele não está dizendo do facho inteiro, entendeu? Do holofote, ele disse, se alcançaste um raio de luz. Aí é aquela frase que o pessoal gosta de repetir, né? Se você tem 5 minutos de evangelho, você não tem desculpa. Se você já obteve 5 minutos de evangelho, você não tem mais desculpa. Então aqui, se alcançaste um raio de luz do evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues, seja fácil, semelhante viagem do Espírito. Ele diz que não é fácil. Joana diz que é trabalhoso. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Então, nós vamos nessa trajetória na direção do Cristo encontrar muitas oportunidades para desatender ao chamado. São essas filosofias estranhas aí, que tentarão nos deter ou nos desviar. Então ele diz, variados apelos à indisciplina e à estagnação. É ficar ali parado, estagnado. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia. Quem são os sofistas? Tá? Eu trouxe aqui para a gente vai ouvir muito falar em sofistas, sofisma, né? Então, conforme nos ensina o filósofo Platão, a profissão de sofista foi criada por Protágoras, não é Pitágoras, é Protágoras, filósofo grego do século V a.C., lá por volta de 450, 460 a.C. Ele foi o mais importante dos sofistas. O sofista era um tipo específico de professor. Eles dominavam a retórica e o discurso. O objetivo principal desses filósofos sofistas era ensinar seus discípulos a derrubarem seus oponentes por meio do uso de palavras e da articulação dos argumentos e a buscarem pela excelência. Então, o objetivo principal deles era ensinar seus discípulos a saberem duelar através das palavras. Compreende? A usar o verbo, a argumentação. Para Aristóteles, um outro grande filósofo grego, o objetivo isso para Aristóteles, o objetivo dos sofistas seria apenas o de vencer o debate, sem preocupar-se pela busca da verdade. Pensando assim, seguindo a ideia de Aristóteles, tem outros que fazem outras considerações sobre sofistas, acham que eles são maravilhosos. Aristóteles não, ele diz isso, que para ele o objetivo dos sofistas seria apenas vencer o debate sem preocupar-se pela busca da verdade. Seguindo a teoria de Aristóteles, nós chegamos à conclusão que, pelo menos eu chego, que hoje nós temos muitos sofistas, que querem
dialogar não, debater, argumentar, vencer esse debate sem se preocupar se a mensagem que ele está trazendo é verdadeira. Você quer ver uma ideia que subsurgiu agora? A questão da vacina. Várias pessoas, tá? E não estou falando de questão política, não. Não é questão política. Eu conheço pessoas que não têm nenhuma paixão política, e que têm o conhecimento da área médica, mas que usam argumentos, sabem fazer o debate para negar a eficiência da vacina. E muitas pessoas, aí eu volto, se deixaram escravizar por essas argumentações. Não tomaram a vacina. E terminaram onde? Algumas morreram. Porque eu vi outro dia um Globo Repórter sobre esse tema, e um médico disse que ele atendeu muitos pacientes que estavam morrendo, alguns assim quase na hora de ser entubado e que não conseguiram retornar, e que disseram para ele o quanto estavam arrependidos de não terem tomado a vacina, de terem acreditado nessa falácia de que a vacina não é boa, que a vacina não ajuda nada e que ela é perigosa. E ele disse que alguns falavam isso chorando. Alguns nem chegaram a ser entubados, morreram. Outros diziam para ele, eu sei, o meu estado é tão crítico que eu não vou voltar. Se eu for entubado, eu não vou voltar. Mas eu me arrependo profundamente. E ele disse que teve um que chegou a falar para ele o seguinte, o senhor me desculpe, porque eu estou aqui ocupando uma cama que poderia estar sendo usada por outra pessoa com uma necessidade maior que a minha, com uma outra doença. Mas eu estou ocupando porque eu ouvi, eu acreditei. E eu sei que eu não vou conseguir voltar. E ele falou, ele não conseguiu realmente. Ele morreu, entubado. Então ele falou que ele, como médico, ficava muito abalado quando ele estava vendo, quando ele via essas pessoas fazendo esse comentário poucas horas antes de morrer, sobre o arrependimento de terem se deixado escravizar por esses sofistas, que têm argumento, mas não se preocupam pela busca da verdade. Entendeu? E também, hoje, a expressão sofisma existe, que é uma palavra derivada, né? Sofisma, de sofista, existe para identificar uma argumentação rebuscada, porém sem fundamentação sólida. Entendeu? Sem fundamentação sólida. Seria uma argumentação revestida de orgulho, né? Sim, é claro, muito orgulho, porque, como diz Aristóteles aqui, e eu concordo com ele, a ideia deles é travar o duelo, travar o combate. Eles preparavam os discípulos deles para derrubarem seus oponentes por meio do uso de palavras, para enfrentar um debate e derrubar o outro com as suas argumentações. Entendeu? Então, eles pediam aos discípulos, exigiam dos discípulos que eles alcançassem a excelência dessa argumentação. Entendeu? Eu me lembro do livro Confissões de Agostinho, quando Agostinho ainda era um noviço dentro da igreja, de uma frase, quem está estudando Agostinho deve lembrar desse fato, quando ele, no livro Confissões, quando ele diz assim, quando eu ia ver um desses grandes homens da igreja, né, um bispo, um cardeal, fazer um discurso, e muitas vezes ele fala de Jerônimo, que foi um grande doutor da igreja, ele disse assim,
eu não tinha interesse, o meu interesse maior não era em analisar o conteúdo da mensagem. O que eu queria ver era o espetáculo, entendeu? Era ver o show de argumentação que aquele doutor da igreja possuía. E ele dizia, eu queria aprender a ser assim, a chegar à frente de uma plateia e usar de toda essa capacidade de falar para convencer, para colocar meus argumentos ali. Agora, aí faz a pergunta, ele estava preocupado com o conteúdo dos argumentos? Não. Ele queria ver, ele mesmo fala, o espetáculo, o show. Logicamente, depois ele percebe que isso não tem nada a ver. Mas no início da carreira dele, era esse o interesse dele. Os sofistas eram assim. Essa era a ideia. Então, Emmanuel diz aqui, ó, do quarto parágrafo desse texto que nós estamos lendo, é o alerta, serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião. Então, em todas as religiões, temos que entender, católicos, protestantes, adventistas, espíritas, há sofistas, entendeu? Que sabem argumentar muito bem, mas que estão muito pouco preocupados com a verdade. E que colocam seus argumentos ali, argumentos esses sem uma fundamentação sólida. Então ele diz, serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, e ele diz, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência. Paranoicos da ciência, que nós temos também, e pelos dilapidadores da história. Meu Deus, quanto os temos dos dias atuais. Dilapidadores da história. Todo mundo sabe o que é um dilapidador, né? Vulgarmente falando, é um ladrão, é um destruidor. E ele diz, empavesados nas engenhosas criações mentais, em que encarceram a própria vida. Empavesados quer dizer orgulhosos e enfeitados. É isso aí, Marisa. Empavesados, orgulhosos nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida. Eles acabam sendo prisioneiros das suas próprias práticas, das suas próprias argumentações, buscando atrelar-te, quer dizer, buscando escravizar-te, escravizar o nosso pensamento ao carro da argumentação falaciosa, enganadora, que se acolchetam, que se ajustam. Um colchete é uma coisa para ajustar, não é? Então ele diz aqui, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa, enganadora, que se acolchetam e que se ajustam, famintos de louvor e de vassalagem. Eles querem ser adorados e terem uma timeline cheia de seguidores. Entendeu? Sabe o que acontece, Rose? Eu estava pensando agora aqui. É uma argumentação que não se sustenta, né? É um castelo de cartas. Exato. Não se sustenta. Agora, aqueles que se deixam envolver por esse canto da sereia, se a gente buscar pouca coisa que seja no Evangelho, a gente vai desmantelar isso. Sim. Essas informações. Então, a gente se deixa muito envolver pela nossa própria pequenez moral. Eu acho que não é nem tanto pela falta de informação, mas mais também pela pequenez moral, por a gente querer desfrutar daquilo que estão vendendo para a gente, entendeu? Exatamente. A gente estabelece a tal da afinidade. Ele está falando de algo que eu quero, que eu gosto,
também, mas que muitas vezes eu não tenho coragem de verbalizar. Entendeu? Aí ele continua aqui, mutilando a revelação divina, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade. Olha só, eles mutilam a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo. Armam ciladas ou levantam castelos teóricos, olha o castelo de cartas que você falou aí, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Então, eles criam todo aquele sistema fantasioso, tá? E, por afinidade, muitas vezes, a pessoa se sente atraído pelas sugestões menos dignas, que acaba inclinando a pessoa a práticas não muito boas. E aí, continua Emmanuel, atendendo quase sempre a interesses escusos, interesses falsos, lisonjeiam-te a incipiência, a ignorância. Eles lisonjeiam a nossa ignorância. Incensando-te, quer dizer, te bajulando, o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Então, eles vão massagear o nosso ego, vão perceber o que nós queremos verdadeiramente e vão nos proporcionar aquilo, ou pelo menos a possibilidade de possuir aquilo. Olha o caso aí das armas. Eu me lembro de uma amiga que quando começou essa teoria de que todos nós poderíamos ter o nosso 45, eu virei para ela e disse assim, mas fulana, ter uma arma dentro de casa é muito perigoso. Além do mais, e ela estava dizendo, você nem sabe manejar uma arma. Ela virou-se para mim e disse, não tem problema, Rose, amanhã mesmo eu vou me inscrever num curso desse de treino de armas. Hoje, o povo está reclamando do preço da cesta básica, da conta de luz, do gás que está muito caro, da cenoura R$15. Como é que você vai comprar? Legalmente falando, porque ilegalmente você compra R$30, uma arma e ainda pagar o curso para aprender a manejar. Então, eles descobrem o que você quer. Eles sabem. Não, eles jogaram ali, como diz o outro, jogaram o verde para colher o maduro. Eles sabem o que você quer. Então, eles dizem que vão te proporcionar essas delícias que você tanto sonha. E você se deixa aliciar, como ele diz aqui, aliciando-te a decisão, a escolha, para que você engrosse o séquito de loucuras. Entendeu? E passe a fazer parte daquela corte de loucura. E continua Emmanuel, acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Fâmulo. O que é um fâmulo? Um serviçal, um submisso, um subserviente, um bajulador, né? Um fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que eles emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Porque o que eles querem
é se antepor ao próprio Deus. E alguns se intitulam ou aceitam o título de Deus. Entendeu? César, há 2000 anos atrás, dizia ser o representante de Deus na Terra, o próprio Deus. Há 4000 anos atrás, os faraós egípcios também se diziam deuses, representantes de Deus na Terra. E hoje nós temos algumas criaturas que também se colocam quase como Deus. Talvez eles não verbalizem isso com medo de ser ridicularizados. Mas o seu séquito diz: Deus fulano de tal, deusa fulano de tal. Diz. E até coloca o nome de Deus acoplado ao nome da criatura. E vira um codinome. E você diz: que loucura! Será que essa criatura, ou essa criatura, que pode ser um homem ou uma mulher, é um desses faraós, um desses Césares, que ainda está por aí batendo cabeça? Que acreditou mesmo que era um representante divino? Né? Isso! Dentro do movimento espírita também temos esse. Por isso que eu falei, isso se encontra em todas as religiões. Em todas as religiões. Entre os nossos irmãos evangélicos, de vez em quando aparece um lá, que diz que é profeta de Deus. Entre os católicos, de vez em quando aparece um lá, dizendo que é não sei o que lá de Deus. E entre os espíritas, de vez em quando aparece um lá, e termina na cadeia. E depois diz que está doente para poder sair da cadeia. Espíritas que dizem também. Até coloca lá o nome de Deus no seu nome. Não é? São esses, só pode ser essas criaturas que ainda não desceram do pedestal. Porque para alguns espíritos, 4000 anos, 2000 anos, é muito pouco tempo. Até porque o tempo no plano espiritual é diferente do nosso tempo. Então tem gente por aí que ainda está pensando que é César, que é um faraó, que é um deus, que é um imperador maluco desse por aí. E continua. Agora, o mais absurdo é o séquito dele, que também, continua acompanhando o sujeito. Então, Emmanuel diz aqui: se você acompanhar esses nossos irmãos equivocados, acabará se tornando prisioneiro deles e será apenas um bajulador, um serviçal, um submisso, um subserviente deles, que a qualquer momento que eles necessitarem, vão te jogar para escanteio, sem ter nenhuma consideração por você. É assim que eles agem. Você ficou o tempo todo ali ao lado deles, fazendo o que eles queriam. No momento que você se torna um elemento de constrangimento, um elemento perigoso que ameace o status quo do sujeito, ele se descarta de você como se descarta de uma casca de banana. É lata de lixo. Não tem nenhuma consideração por você. Então eu achei esse texto. Ele continua. O texto ainda continua. Diz aqui, Emmanuel: querem escravos para os sistemas falaciosos, quer dizer, enganosos, que mentalizam. Quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Eles querem escravos. Mas Jesus não. Jesus quer homens livres, que pensam, que têm independência para pensar. Aí Emmanuel vai encerrar assim: acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem. Olha só. Acautela-te no cuidado
com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários, quer dizer, em nos fazendo pessoas que fazem concessões da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível. É aquilo que eu falei anteriormente. Subservientes. Quando Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Então, o que eles querem é que nós nos tornemos tributários deles. Quer dizer, paguemos, né, um óbolo para eles. E que óbolo é esse que eles querem de nós? Que nós façamos concessões às ideias deles. Entendeu? E aí, a ideia dele é nos colocar não ao lado deles, mas como um fâmulo, um serviçal, um submisso, que só faz assim, ó, aplaude tudo que eles fazem e que eles falam, sem pensar em nada sobre aquilo, né? Então, eu achei esse texto, Em Honra da Liberdade, maravilhoso. Ele está no livro, como eu falei, Palavras de Vida Eterna, capítulo 58. Merece a nossa releitura e divulgação. Vamos voltar aqui ao livro do Caibar, na página 130. Caibar não, Antônio César Perry de Carvalho. Na página 133, onde está a Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. E Paulo diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, né? Então, nós devemos estar marcados. A circuncisão era um tipo de, entre aspas, né, sinal que a criatura carregava para se mostrar pertencente àquele grupo. Então ele diz que no qual que nós também devemos estar circuncidados, mas não com uma marca material do corpo, um corte, uma cicatriz, mas com a circuncisão, né, de Cristo, tá? O ex-doutor da lei, diz o Antônio César Perry, repudiava as exigências advindas do Torá, que era o livro, né, religioso dos judeus. Ele repudiava essas exigências. E um dos pontos nos quais ele sempre se batia era o ritual da circuncisão dos descendentes masculinos. Um dos pontos que ele não aceitava era a exigência que os gentios, os estrangeiros, tivessem que participar dessa cerimônia, que deixava uma marca física no corpo, para poder ser considerado um seguidor do Cristo. Ele disse: isso não tem nada a ver. Ele condenava isso. Nesse versículo, ele faz uma referência marcante ao propor a circuncisão do Cristo, que seria a cirurgia moral, eliminando não um fragmento de carne do corpo, mas extirpando-se comportamentos incompatíveis com as recomendações do ensino moral de Jesus. Então ele fala sobre isso. Ele diz: o que adianta você tirar uma parte do seu corpo? Isso é só matéria. O que nós temos que fazer é a circuncisão moral. É eliminar do nosso espírito comportamentos inadequados com os ensinos de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Entendeu? É isso sim que nós temos que fazer. Aí continua aqui. Aí ele vai trazer Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11.
Onde não há grego nem judeu, diz Paulo, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então não importa de que religião você venha, qual a tua origem geográfica, de que cidade você vem, qual a tua nacionalidade, se você é circunciso ou não, tá? O importante é que Cristo é tudo em todos. E aí o Antônio de Saint-Exupéry vai dizer, nesse versículo, Paulo procura universalizar os ensinos de Jesus, não os circunscrevendo a determinados povos. Então ninguém pode dizer assim, eu sou detentora, o meu povo, a minha raça, é detentora dos ensinos de Jesus. Da mesma forma que algumas pessoas, alguns espíritas, se consideram superiores a outros irmãos de outras religiões porque eles são espíritas. Ah, não, eu sou espírita. Aí, como diz o outro aí, eu sou de Kardec. Então, nós estamos no topo da cadeia alimentar, no pico da montanha. Quem é que disse isso? Mas alguns acreditam. Então, ele diz aqui, nesse versículo, Paulo procura universalizar os ensinos de Jesus, não os circunscrevendo a determinados povos. Aí eu me lembrei aqui, quem ontem assistiu a aula do Nosso Lar, viu uma pergunta que uma companheira fez ao final do estudo. Ela me perguntou o seguinte, que a grande preocupação dela é que com a reencarnação, com a possibilidade de, na próxima reencarnação, ela reencarnar em uma outra religião. Ela não reencarnar em família espírita. Vai que ela reencarne numa família protestante ou católica e se torne protestante ou católica. E aí eu falei para ela, querida, tudo que você aprender, todas as conquistas e virtudes que seu espírito fizer, você não perde. E você poderá aplicar esses ensinos em qualquer religião que você esteja, como protestante, como católico. Porque não é o título espírita, católico, evangélico que comanda, você é uma pessoa moralizada, você é uma pessoa cristianizada, você segue os ensinos de Jesus? Sim, então não importa em que religião você reencarne, você continuará aplicando esses ensinos. Entendeu? Aí ela falou, então agora eu não estou mais, eu perdi essa preocupação. Sim, porque as conquistas realizadas se perdem. Então você poderá ser um ótimo cristão dentro da denominação evangélica. Você poderá ser um maravilhoso cristão dentro da religião católica ou em qualquer outra religião. Então a gente não tem que se preocupar qual a religião que nós vamos abraçar na próxima reencarnação. E você pode ser um ótimo cristão, mesmo sem aceitar o título de cristão, sendo um ateu. Quantos ateus nós temos altamente evangelizados? Ele só não aceita o título evangelizado, mas ele tem todas as virtudes e conquistas. Mas ele se diz um ateu. Isso é importante? Não. Não. Mas ele faz tudinho que o Cristo ensinou. Tudo. Não é? Então, continua aqui. Paulo procura universalizar os ensinos de Jesus, não os circunscrevendo a determinados povos. Por bárbaros, é oportuna a observação de Champlin, o historiador, segundo a qual os gregos tinham por hábito se referir aos persas como bárbaros. Né? Os gregos se consideravam mais evoluídos, né? E chamavam os persas de bárbaros.
sem o sentido pejorativo, mas numa alusão a ações do idioma deles. Os citas eram povos nômades, considerados selvagens. Assim, para o apóstolo, o amor com base em Cristo poderia unir a todos. Então, ele dizia, o amor em Cristo une todo mundo. Se você coloca em prática os ensinos de Jesus, está todo mundo junto. Católico, protestante, evangélico, budista, hinduísta, está todo mundo junto. Aí, continuando aqui, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros. Olha o verbo que ele usa. Suportando-vos. Olha o verbo que Paulo usa. Suportando-vos uns aos outros. Ele não disse nem amando-vos. Ele disse suportando-vos. Percebeu? Uns aos outros. E perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Tá? Então, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ora, se você agradece ao Cristo, se você agradece a Deus por ter perdoado os seus pecados, por que você não vai oferecer ao outro essa mesma oportunidade? Incoerente, não é? Se você acha que você merece, por que o outro não iria merecer? Esses comentários, diz o Antônio César Perry, são a base dos conceitos cristãos e foram incluídos pelo Cristo na oração do Pai Nosso. Não está lá? Pai, perdoai-nos assim como eu tenho perdoado, não é? Pai, perdoa-nos na medida em que eu perdoei. Está lá no Pai Nosso. Então tá lá, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, na medida em que eu perdoo, eu serei perdoado. Se você perdoa um X, você está pedindo a Deus que te perdoe apenas um X. Se você já aprendeu a perdoar 10X, então você está pedindo ao Pai que eu te perdoe 10X. É a segunda parte do Pai Nosso. E ele diz aqui, na oração do Pai Nosso, em parábolas e exemplos dele no relacionamento com diversos interlocutores. O orientador de Chico Xavier, que é Emmanuel, é objetivo e abrangente. Agora nós vamos pegar o livro Fonte Viva, capítulo 163. Ou quem tiver Cartas de Paulo, página 519. Então, Cartas de Paulo 519, ou Fonte Viva, capítulo 163. Todo mundo abriu? Cartas de Paulo 519, Fonte Viva, capítulo 163. Alberto, lê pra gente devagarzinho aí esse texto que tem por título Aprendamos com Jesus. O título é o mesmo para todo mundo? Então, né? Tá certinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação,
sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem os impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo mal que construirmos. Esqueçamo-nos, assim, de todo mal, para construirmos todo bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Eu vou pedir para o Alberto, e gostaria também que outras pessoas pudessem fazer algumas considerações sobre esse texto aqui. Alberto, a palavra está com você e eu gostaria que cada um pudesse falar um pouquinho sobre esse Aprendamos com Jesus. Ele inicialmente, né, nos coloca do nosso organismo, que todos os órgãos contribuem para a saúde do organismo. Cada órgão tem uma função, de forma que nós, no trabalho na seara do Cristo, nós temos que nos inserirmos num trabalho coletivo e deixarmos as picuinhas, né, os melindres, todas essas situações que irão surgir inevitavelmente, mas que é pequena em função de um trabalho muito maior. A contribuição depende da nossa atitude numa proposta de trabalho maior, numa obra maior, porque as coisas pequenas, maledicências, coisas de diferentes situações surgem. E se deixarmos nos levar por essas situações, deixaremos de estar aprendendo os ensinamentos do Cristo, que é vivenciar os ensinamentos com amor, com tolerância, com paciência, com caridade. É isso. Alguém mais gostaria de... Eloá, Marisa e... Rose, eu estava vendo aqui, falando sobre Jesus, né? Falando, aprendamos com Jesus, suportamos uns aos outros, perdoando uns aos outros, como se alguém tivesse queixa um do outro, como Cristo perdoou a nós. Então, quer dizer, é um caminho que tem que ser feito, né? Muitas vezes a gente esquece isso tudo e acha que é o bam e nem lembra. Reza o Pai Nosso com uma velocidade, né? Louco para dormir. Mas é verdade, não é? Pai Nosso. Às vezes eu mesmo, várias vezes, quando eu vejo, já fui, já voltei, já acordei de novo, e às vezes eu faço reflexão, digo, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que me manter acordado, ao menos para acabar, né? Então, aprendamos com Jesus. E aqui também ele falando sobre o corpo, né? O próprio corpo e a lei da cooperação. Como é importante, né? Quantas besteiras a gente come, se a gente não tivesse uma elevação ou alguma coisa, a gente já teria morrido na primeira, né? Então, está tudo interligado.
temos que realmente aprender, reaprender com Jesus, para a gente mesmo se salvar, né? Esse tempo que nós estamos aqui, porque senão fica bem difícil, né? Bem complicado, né? Então, está aqui, ó. Se a gente tiver dúvida, está aqui, ó. A queixa desfigura e dignifica do trabalho, retardando-lhe a execução. E por aí vai. Um monte de coisa tem a ver com tudo, né? Tá aí. Essa é a nossa receita do bolo, né? Eu vejo que a maior escola, o maior ensinamento referente a esse estudo que a gente está fazendo é o nosso trabalho do dia a dia, no nosso trabalho, lá onde nós saímos para trabalhar, onde nós estamos todos os dias, durante 8 horas por dia com as mesmas pessoas. São tantos testes, são tantas dificuldades, pessoas que trabalham, às vezes, com você há tempos, e você escuta certa palavra e você pensa assim, meu Deus, o que é isso? Então, eu acho que o trabalho do dia a dia, de estar com o outro, é a maior lição que nós temos do aprendizado do que Jesus nos ensinou. Perfeito. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Ana, Olha, pode falar. eu vejo o seguinte, que eu ainda vou ter que reencarnar, mas é muito, viu? Porque, olha só, eu consigo entender que o companheiro é doente do espírito, né? Doente moralmente, como eu também sou, mas às vezes até num nível até maior. Mas eu entendo, mas eu não consigo vê-lo como um enfermo moral, entendeu? Então eu ainda acabo me indignando, eu não desfiro mais o golpe, mas eu ainda me indigno de ver determinadas coisas, entende? Eu, às vezes, não consigo segurar minha língua. São fases. A primeira fase é você guardar a arma, embainhar a espada. É a primeira fase. Porque até conseguir embainhar a espada demora. Porque a mão coça. Aí é a primeira fase. Aí depois vem a segunda, de tentar entender e compreender. Por isso que a gente sabe, o Evangelho diz isso aí, a natureza não dá saltos. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai promover essa transformação. Leva tempo. Porque a gente tem que adquirir também certas virtudes para poder compreender. O importante é o que diz Paulo de Tarso. Graças a Deus, eu já sou o que sou. Porque antes eu estava com a espada. Graças a Deus que hoje eu já sou o que sou. Mas a gente sabe que essa construção, ela precisa de tempo. Não é uma coisa... Eu costumo brincar de falar assim, ai, que saudade da minha guilhotina, as minhas masmorras, senhor. Entendeu? Eu brinco muito com isso, mas às vezes é difícil. Como a Joana diz, é trabalhoso. Não é uma coisa impossível da gente fazer, porque nós já fizemos outras. Tem práticas lá do passado que a gente não faz mais, nem sente saudades. Sim. Nem sente saudades. Então, são conquistas que já fizemos. Hoje, a gente está fazendo outra, que eu considero mais difícil, que é a conquista moral. Essa é complicada porque a gente tem que mexer em coisas que estão muito enraizadas dentro de nós. Que lá, há um tempo atrás, era normal. Você nem detectava isso como algo errado. Hoje, você está dizendo, eu sei que essa prática é equivocada, mas eu ainda não consegui me libertar totalmente dela. Antes, você nem detectava que ela era equivocada. Você achava que era água cristalina. Hoje, a gente já detectou. Agora, a gente está fazendo o trabalho da desconstrução, que ele falou aqui. Vamos desconstruir. Só que o edifício é muito alto. Entendeu? Então, não vai ser de uma pancada que você vai derrubar. Você vai derrubar por trechos. E o Senhor sabe disso. O que ele quer ver
Porque ele sabe o resultado de todo mundo. Ele sabe que todo mundo vai virar espírito puro. O que ele quer ver é o esforço que cada um de nós está fazendo pela sua melhora pessoal. E nós estamos fazendo. Quando a gente detecta que está complicado, que a gente ainda sente o furacão chegar, isso já é um avanço. Eu estou sentindo o furacão chegar. E aí você faz aquele esforço, você sua, bebe água, toma remédio para não deixar o furacão explodir. Já é um avanço muito grande. Daqui a um tempo, a gente vai olhar para isso e vai rir. Vai rir. Mas o importante é você estar ali perseverando pela transformação. E quando a gente começa a estudar esses textos aqui e refletir sobre eles, começa o quê? Aí eu venho com Confúcio, né? Confúcio tinha essa prática pedagógica de ficar repetindo insistentemente seus ensinamentos para que os discípulos aprendessem e vivenciassem. E ele achava que somente através da repetição dos seus ensinos é que os discípulos iam fazer essa conquista. É a mesma coisa. Nos últimos tempos, a gente abre textos de Emmanuel, de André Luiz, do Pentateuco, do Evangelho, eles estão dizendo a mesma coisa. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Estuda, busca a transformação. O tempo todo. Por quê? Porque os tempos são chegados. Não tem o espaço para o homem velho está diminuindo. Entendeu? E você precisa se libertar desse homem velho. Mas como é que você vai fazer isso? Trabalhando, se esforçando, chorando, né? E falando sobre isso. E fazendo esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui. Que aí cada um vai começar. Não, eu preciso cortar isso, preciso cortar isso. E você vai todo dia falando sobre isso. Desse texto, depois se a Ana quiser falar, tem um espaço para ela, eu vou deixar, mas eu peguei 3 trechos aqui. O primeiro é a primeira frase do texto. É impossível qualquer ação de conjunto sem base da tolerância. Em cima do que Deina falou. O tal do dia a dia, não é? É impossível qualquer ação de conjunto sem base da tolerância. Aprendamos com Cristo. Se você não trabalhar a questão da tolerância, o teu trabalho, né, estar ali em conjunto, trocando com as outras pessoas, fica complicado. A Ideína pontuou isso muito bem. E a gente precisa aprender, porque nós somos animais sociais. Eu não posso ir lá para o Tibete. Até porque está sem espaço no Tibete. Tem um monte de gente tentando correr para lá. Não dá. E está derretendo o negócio lá em cima. Está derretendo, porque o aquecimento global está derretendo todas essas montanhas geladas. Então, eu tenho que viver aqui. E Paulo também falou isso na aula passada. A gente tem que aprender a viver em sociedade. E, para viver em sociedade, você tem que ter tolerância. Um outro parágrafo que eu achei interessante, acho que é o 10º parágrafo, mais ou menos, todos são interessantes, mas eu destaquei esse. Quando ele diz assim, recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Ele é o orientador de todas as equipes de serviço cristão. Não tem outro. Então, se alguém está arrumando outro, bota para correr. Que faz parte daquelas filosofias estranhas. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro dessas equipes, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Fazer parte de uma equipe de serviço cristão já é uma tremenda oportunidade para cada um de nós. Porque nós estaremos sob a orientação de quem? De Jesus. Toda equipe voltada para o serviço cristão tem como orientador Jesus. E se você consegue uma vaguinha numa equipe
dessa, você já é candidato a um grande prêmio. E depois, lá no finalzinho, no último parágrafo, ele diz assim: e para que possamos agir nessas normas, normas essas que ele colocou aqui nesse texto, é imperioso suportar-nos, olha a tolerância, como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então, para que a gente possa seguir aquelas regras todas, essas regras todas do bom conviver, é preciso ter tolerância e aprendendo com Cristo, porque ele diz aqui, ó, aprendamos com Cristo, que nos tem tolerado, olha quanto tempo, gente, pelo amor de Deus. Ana Constantino quer dizer alguma coisa? Depois eu acho que a Márcia também queria falar alguma coisa. Aprendamos com Jesus, né? Uhum. É um convite para nós, nos trabalhos de grupo, né, de equipe, esse trabalho é uma escola para a gente trabalhar nossa picuinha, como foi falado, nossos melindres, né, nosso orgulho. O local melhor que tem para fazer esse trabalho, tirando a família, que também, dentro da família, a gente faz esse tipo de exercício, né? E nos trabalhos voluntários, trabalho social da Casa Espírita ou em outra instituição, é o melhor lugar para a gente fazer, evidenciar os ensinos de Jesus. E a gente trabalhar nós mesmos, né? Porque a gente é uma pedra bruta, né? Que está sendo lapidada com o tempo. E a gente tem que levar em consideração também, porque nós também nos deixamos levar pelas filosofias estranhas em várias reencarnações, e só agora, né, que a gente está vendo o ensinamento de Jesus, o verdadeiro mesmo sentido do Evangelho, né? Só agora que a gente está conhecendo Jesus, o que ele quer, o que ele fez, e só agora que a gente está tentando se esforçar para se melhorar e seguir, né? Porque a verdade mesmo é a gente ter que seguir Jesus, se fazer o que ele fez e está fazendo por nós. Perfeito. Pelo nosso nome. Perfeito. Márcia, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, Rose. Então, nessa encarnação ainda, quando eu tinha assim, uns 20 anos, eu queria muito uma guerra civil. E eu queria estar de frente, porque eu era muito revoltada com o governo. Então, não mais, né? Então, quando a gente conhece a verdade nos liberta, né? E eu agradeço muito ao Espiritismo, porque o Espiritismo, ele abre na minha mente, né? E através dos ensinos de Jesus, hoje, graças a Deus, eu não penso mais assim. Eu já não quero mais botar arma, não quero mais matar, né? Mas eu tive isso ainda nessa encarnação. Você e uma multidão de muitos de nós. Então, meus irmãos, eu acho que os textos de hoje foram muito bons para a gente refletir, para a gente fazer essa catarse que é necessária de vez em quando, né? E a gente perceber que nós estamos na caminhada. Estamos aqui na caminhada e o importante é isso, que a gente não desista, que a gente continue refletindo, estudando, buscando colocar em prática tudo aquilo que o mestre nos ensinou e entendendo que tudo tem o seu tempo e nós também temos o nosso tempo. Então, a gente também tem que aprender uma coisa, que às vezes nós somos muito duros conosco ainda. Então, nos perdoar também. O auto-perdão também é importante, é sábio. E perseverar.
orando e vigiando, como nos ensinam os amigos espirituais. Então, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos em família, né? Porque nós somos uma família online, mas é como se estivéssemos presentes, não é? E essa oportunidade online nos proporciona várias chances que antes nós não tínhamos, porque a gente pode participar de vários estudos diferentes, né? Sem sair do conforto do nosso lar, porque até estar presente é impossível, porque um está num estado, o outro está numa outra cidade, o outro está no outro. Ficaria difícil, mas a gente tem essa oportunidade e que é tudo concessão do Senhor, para nos dar essa oportunidade de aprender mais rápido e crescer mais rápido. Então, a internet nos facilita isso. Então, agora que já agradeceu, eu vou pedir à nossa irmã Marisa para fazer a nossa prece de encerramento. Segunda-feira estaremos de volta às 17 horas, mas lembrando a todos que, dentro de pouco tempo, o nosso horário das 17 horas vai ser antecipado para as 16 horas. Não agora, quando for isso acontecer, eu aviso, para facilitar para todo mundo, tá bom? Então, Marisa, por favor. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, pelas elucidações que aqui foram feitas, que possamos utilizá-la da melhor forma possível. Sabemos que hoje em dia, Senhor, nossas mãos não servem mais para desferir o golpe, e sim para acolher e auxiliar. Que possamos utilizar desta mesma forma para a nossa língua, que muitas vezes, ao invés de amaldiçoar, possamos bendizer e agradecer. Agradecer a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do estudo e de estarmos juntos, neste momento, fazendo este tipo de aprendizado. Domando as nossas más tendências, os nossos ímpetos, aprendendo, sim, Senhor, a sufocar o nosso egoísmo, a nossa intolerância e o nosso orgulho. Por isso, Senhor, na noite de hoje, te agradecemos por tudo e te pedimos forças, Senhor, para que possamos ter energia para vencer as nossas próprias dificuldades, a nossa própria inferioridade moral, para que só assim possamos vencer a nós mesmos. Por isso, Senhor, te agradeço por tudo e pedimos a tua permissão para encerrarmos os estudos da tarde de hoje, dando graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Marisa. Desejo um bom fim de semana para todos, com muita paz, com muita luz, e que o Senhor continue sempre a nos abençoar e que a gente continue perseverando, apesar, né, das coisas. Mas a gente chega lá, a gente já chegou até aqui, então a gente chega lá. Rápido, vai ser mais rápido agora, vai ser mais rápido. Um beijo, gente. Fiquem em paz. Beijão. Tchau, boa noite. Bom fim de semana para todos. Igualmente. Boa noite para vocês. Boa noite.